nós temos aí uma série de desfalques, né? Nos últimos jogos, por exemplo, chegamos a ter uma marca de 10 jogadores ausentes nas partidas aí. Ora por contusão, né? Ora jogadores convocados, ora por cartão vermelho, por cartão amarelo, né? Por suspensões e etc e tal. E o Flamengo agora vem se preparando para essa sequência até a final da Libertadores. Nós temos um jogo domingo, contra o São Paulo, né? E antes do jogo contra o Bahia, Rodrigo Caio, por exemplo, que foi desfalque, assim como o Rodrigo Caio tinha o Arão, o Everton Ribeiro, que tinha sido expulso, Mateuzinho, né? O Bruno Henrique e o Michael voltaram contra o Bahia, devem começar jogando contra o São Paulo no domingo. O Felipe Luiz ainda é dúvida, mas Diego Alves, por exemplo, Arrascaeta e Pedro estão confirmados fora do time do Flamengo, meu amigo Rafa. Quero saber de você aí, sua opinião dessa sequência, né? Você vai ter live amanhã, você vai estar com a gente durante o jogo, mas o Flamengo começa a ter os seus jogadores voltando, né? A ter perto de um elenco quase completo aí, né? Mas a expectativa é para o elenco completinho no dia 27. E por conta disso, o Flamengo vê o jogo contra o São Paulo com alguns jogadores retornando, como Rodrigo Caio, o Ilharão e Everton Ribeiro, ainda a permanência de Davi Luiz para ganhar mais minutos de jogo e o retorno planejado, tão esperado, de Georgian de Arrascaeta para o jogo contra o Corinthians, antes da partida contra, né, o Palmeiras na final da Libertadores, mas o Arrascaeta sendo preparado, né, para a Libertadores da América. Rafa, como é que você vê aí essa expectativa dos jogadores voltando para um campeonato que, de acordo com você, e eu tendo a concordar, já tem dono, mas o foco é o dia 27. Como é que você vê esse planejamento aí? Acho que o planejamento tem que ser muito bem feito, e o Flamengo tem que aproveitar esses jogos que tem. Eu estou com eles aqui: São Paulo no domingo, Corinthians na quarta, Inter no sábado, e terça, dia 23, o Grêmio, né? O Grêmio já na semana da final. Esse jogo eu não sei se o Flamengo colocaria algum dos jogadores que o Renato imagina que vão jogar a final. Mas o que a gente tem que pensar, né? Não basta que o time volte inteiro para a final. Esse time precisa estar em boas condições de jogo, com ritmo de jogo. Então, esses jogos, daqui até o dia 27, vão ser os jogos que vão servir para esse time recuperar ritmo de jogo. Por exemplo, é importantíssimo que até lá Rodrigo Caio e Davi Luiz consigam jogar, acredito que pelo menos 2 partidas. Porque são zagueiros que jogaram pouquíssimo tempo juntos. Então eles precisam se conhecer, eles precisam estar acostumados a jogar junto. Essa linha de defesa ali do lado esquerdo, Felipe Luiz com Davi Luiz, precisam jogar juntos para se entrosar. Aquilo que a gente vê no time do Flamengo, o Arrascaeta nem olhou, cruzou no segundo pau, o Bruno Henrique entrou de cabeça. Aquele time que se conhece. Os movimentos, eles são tão conhecidos que algumas vezes eles se tornam quase mecânicos. Isso você faz jogando, treinando, mas precisa jogar também. Outro jogador que precisa entrar muito nesse esquema, Andrés Pereira. Dentro de um time ideal para o Renato, o Andrés Pereira é um segundo volante, mas na prática ele jogou mais como um autêntico camisa 10, ele jogou um pouco mais adiantado. É um jogador que chegou há pouco tempo, não tem todo esse entrosamento, não tem esses movimentos tão internalizados. Então é um cara que precisa jogar. Bruno Henrique e Gabigol se conhecem muito, são jogadores que têm entrosamento suficiente, então eu não me preocupo tanto com essa parte de entrosamento, mas eles precisam se colocar numa boa condição física e num bom ritmo de jogo. Então o Flamengo precisa saber dosar o que vai acontecer, tá? O máximo possível de minutos, a ponto desses jogadores se prepararem para a final do dia 27 com o mínimo de risco de lesão possível. Porque qual que é o nosso principal medo? Em relação ao Arrascaeta, nós tivemos o exemplo do Davi Luiz, tá? Depois aí ficou uma discussão se foi por conta da vontade do Davi Luiz, se foi o departamento médico, mas a verdade é que o Davi Luiz teve a sua estreia um pouco apressada para que ele pudesse jogar contra o Barcelona na semifinal da Libertadores. Pois bem, esse apressamento, essa ansiedade, essa aceleração pode ter sido o motivador da lesão do Davi Luiz, que nos tirou ele por uma sequência muito grande de jogos.
hoje o Davi Luiz estaria numa situação muito melhor para encarar o Palmeiras na final. Então, a gente precisa equilibrar, tá? Não apressar a volta dos jogadores, e aí eu destaco principalmente a questão do Arrascaeta. O Arrascaeta ele tem que ser tratado, né, como um cristal, porque se tem uma recaída de uma lesão num momento como esse, aí, meu irmão, aí a gente vai para a final de Libertadores com o Vitinho jogando ali de 10, a gente dá um jeito, e é um desfalque que pode dar uma vantagem que vai ser mais difícil da gente reverter contra o Palmeiras, que seria jogar sem o Arrascaeta. Então, como nós vamos. E a gente sabe, outra coisa, o Pedro também teve um retorno acelerado, jogou contra o Atlético Paranaense e saiu do jogo para uma mesa de cirurgia. Então, o departamento médico do Flamengo tem que ter muito cuidado, a preparação física tem que ter muito cuidado, para que a gente saiba exatamente o equilíbrio entre aproveitar os jogos para colocar o time titular em ritmo de jogo, ao mesmo tempo que a gente não coloca em risco de lesão nenhum desses jogadores. É lógico, o esporte ele traz um risco intrínseco. Existe o risco de lesão na prática esportiva. Até você aí que dá suas corridinhas no seu final de semana, você sabe que você pode de vez em quando sentir um joelho e tal. Aí, ó. Mas é você minimizar o risco. Então a Arrascaeta tem que voltar com muito cuidado, jogar os minutos que ele possa jogar, para que ele esteja bem. Porque o primeiro passo ele está clinicamente bem em condição de jogo no dia 27. E com o máximo de ritmo de jogo possível. Ele não vai estar com 100% do ritmo de jogo dele, porque ele não vem numa sequência. Mas é um cara que tem talento suficiente para compensar uma falta de ritmo de jogo. A gente viu, inclusive, isso com o do Davi Luiz ontem. O Davi Luiz estava um tempão sem jogar, mas o cara tem muita técnica. O cara compensa. É impressionante, né, cara? Impressionante. Ele não parece um jogador que nos últimos 5 meses deve ter jogado uns 3 jogos. Nem isso. Nem isso, né? Nem isso. Pois é. Mas foi um cara que entrou, deu uma segurança muito especial para a defesa. Precisa jogar com o Rodrigo Caio, eles precisam se conhecer, eles precisam se complementar. Então, acho que o Flamengo vai usar esses jogos como laboratório. Não acho que o Renato está preparando surpresa nenhuma. Eu acho que se ele conseguir entregar um time titular minimamente funcionando, já é para a gente dar as mãos para o céu. Entendeu? Se ganhar, então, filho. Até porque, Arthur, é uma questão de lógica. Para você ter uma variação, para você ter uma surpresa, você tem que ter uma base sólida. Você não pode variar em cima daquilo que você não tem. Então, com quem que o Renato Gaúcho vai para a final da Libertadores? Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arão, Andrés, Everton Ribeiro e Arrasca, Bruno Henrique, Gabigol. Esse é o time dele. E quer saber? Ele tá certo. Porque esse time se conhece. Esse time joga de memória. Então, é melhor até não mexer, que é perigoso até de estragar. E aí, no segundo tempo, se der problema, ele vai, bota o Michael. Se o Pedro tiver em condição, tiver precisando do gol, ele bota o Pedro na área. Mas eu acho que a tônica é essa aí, tá? Infelizmente, esse brasileiro já não dá mais. Eu não vou ficar me apegando à matemática aqui. Lógico, se o milagre vier, ele vai ser bem-vindo. Mas eu acho que nem o Flamengo mesmo acredita nisso. Então, aproveitar esses jogos contra o São Paulo, já trazer alguns jogadores. E eu acho que os 2 jogos-chave mesmo são Corinthians e Inter, que é o jogo de quarta e de sábado. O jogo contra o Inter é uma semana antes da final da Libertadores. Dá para você jogar, testar o time, ir com força máxima, desde que todo mundo esteja bem, e descansar e se preparar para jogar a final da Libertadores na semana seguinte, no sábado. Eu acho que o planejamento tem que ser mais ou menos esse. A palavra-chave é equilíbrio. Eu concordo com você, mas eu vou usar um parêntese que eu acho que você esqueceu de usar. Diga. Porque, cara, felizmente, nós temos à disposição 5 substituições. Então é mais um motivo para você pegar esse time contra o Internacional, preparar ele para esse jogo para fazer esse teste. Você tem que ter um ensaio. Tá ligado? Tudo bem que o time do Flamengo hoje parece um bando, tá? Tudo bem. Só que se você tem os jogadores à sua disposição,
E se você tem na sua cabeça o time certo pro dia 27, eu concordo com o Rafa, é esse time aí, cara. São esses os 11 que ele vai escalar. Então, se você tiver esses caras contra o Internacional, e você tem que ter esses caras contra o Internacional, irmão. Não é antes, não. É contra o Internacional, entendeu? Você tem que colocar para jogar, não é preocupado em destruir o Internacional, não, cara. Ah, pô, vai ter que estar com esse time para arrebentar o Internacional, até porque ali o campeonato já vai estar ainda mais na frente lá, né? Então, assim, é um ensaio pro dia 27, tá ligado? E aí você tem 5 substituições. Então, tira um Davi Luiz, tira um Felipe Luiz, tira um Arrascaeta, entendeu? Você tem esse benefício aí das 5 substituições que às vezes a gente esquece. Que hoje são 5, né? E a tendência é que fique 5 para sempre aí. Para sempre não, né? Mas por mais tempo. Concordo com você, Rafa. Concordo com você. Acho que é esse time mesmo. E eu acho que tem tudo para dar certo.